Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Jonathan Alves, sou professor de Religião e Ciências. Na aula de religião de hoje, a gente vai falar um pouquinho das religiões no Brasil e também o que é religiosidade, ok? Bom, galera, esse é assunto novo, então o da semana passada já terminou, a gente falou um pouco sobre o racismo e agora a gente vai falar um pouco sobre as religiões no Brasil. As religiões no Brasil, gente. Deus é brasileiro? O Brasil é um país de grande diversidade religiosa, por ser um país laico. Sua Constituição permite a liberdade religiosa. Então a gente entende, galera, que o Brasil ele é cheio de religiões, seja a católica, a evangélica, a espírita, a umbanda, a de candomblé e dentre outras religiões. Bom, a gente tem aqui um gráfico que mostra dos anos 90, 2000 e 2010. E o que a gente vê é que a religião católica, gente, ela sempre foi o ápice aqui no Brasil. Com certeza esses números já mudaram, porque a gente já está em 2020, há 10 anos atrás que era isso que existia. A gente já está em 2020, então com certeza esses números já mudaram, né? O cristianismo no Brasil, gente. O catolicismo, como eu falei para vocês, ele foi a maior religião e é até hoje a maior religião dentro do Brasil. E o catolicismo, ele foi trazido ao Brasil pelos missionários jesuítas, sob condições específicas. No Brasil, o catolicismo foi trazido através dos missionários, né, no ano de 1500, na descoberta do Brasil, até o final do século XIX. O Brasil deixou de ser uma monarquia e se transformou em uma república. A Constituição de 1891 declarou a liberdade de culto para todas as religiões no país, uma grande diversidade de religião. E a gente sabe, galera, que se tem outros tipos de religião é justamente por causa da declaração da Constituição, né, de 1891. É, como era no passado a igreja? As colônias de Portugal, elas adotavam o padroado por esse regime. A coroa ela colaborava na conversação de novos fiéis, catequizando os índios, constituindo templos e mosteiros. Em contrapartida, o Papa concedia o controle sobre as igrejas das colônias ao rei. Então, o que eu quero falar era que naquele período o Papa ele concedia com que os reis tomassem conta das igrejas. Com isso, eles recebiam dinheiro, tanto os bispos, né, e pagavam o salário do clero. O que é o clero, gente? São os padres, os jesuítas, são esses que liberam a criação da igreja, um dos catequizantes, enfim. O Brasil sempre foi um país oficialmente católico, até o final do século XIX, que a gente sabe que o país teve a declaração, né, de 1891 e se tornou um país mais laico. Depois que o Brasil perdeu o caráter de país dominado por reis e se transformou em uma república, houveram constituições federais que mudaram as leis e mudaram, né, o sentido de evangelizar um público. Com isso, gente, começou a surgir novas religiões. E o espiritismo de kardecista, né, começou a surgir. O que é os espíritos de kardecista? O espiritismo de kardecista, gente, é justamente baseado nos livros, né, de Allan Kardec. O espiritismo pode ser definido como um sistema filosófico religioso que incorpora os elementos originalizados do hinduísmo e do cristianismo. Então a gente sabe que essa religião ela trata sobre duas formas, que é o hinduísmo e o cristianismo. O espiritismo, o espírita, né, ele acredita na vida após a morte e defende suas ações em vida. Seu espírito volta a outro corpo, em um nível superior ou inferior de evolução. A reencarnação é uma dádiva divina que possibilita o ser humano reforçar-se e evoluir espiritualmente. Então, eles diziam que o espiritismo, né, diz que
os espíritos, quando eles desencarnam, que no caso é a morte, se eles não concluíram um ser perfeito aqui na Terra, eles vão voltar em outro corpo para ficar cada vez evoluído ou não, né? Vai depender muito. O nosso próximo, gente, são as igrejas ortodoxas. Essas igrejas, gente, falam que o Brasil também tem igrejas ortodoxas. O culto foi trazido ao Brasil principalmente por imigrantes gregos, russos e de outras nacionalidades da Europa Oriental. A mais antiga sinagoga brasileira data de 1637 em Recife, mas vestígios dela só foram descobertos no ano 2000. Antes disso, acreditava-se que a primeira sinagoga em solo brasileiro havia sido fundada em 1910. O número de praticantes do judaísmo no Brasil, no entanto, cresceu a partir da década de 1930, com a chegada de judeus alemães fugido do nazismo que estava acontecendo na Alemanha naquele período. Outras religiões. Diversas religiões não cristãs são representativas no Brasil. Entre elas estão o islamismo e as religiões dos orixás, que é a da Umbanda e também a Candomblé. Das igrejas chamadas neocristãs também, ou paracristãs. Elas têm esse nome porque aparentemente são protestantes e adotam alguma crença do cristianismo. Vale citar os mormons, os adventistas e os testemunhas de Jeová também. Outras organizações religiosas vindas de países orientais são também representativas. Ok, gente? O Hare Krishna, a Igreja Messiânica, Perfect Liberty e Seishonoye. Seishonoye, creio que existe uma igreja que são mais dos japoneses, a Shintoísmo e o Budismo. Então, galera, esse foi o nossa aula de religião de hoje, falando sobre as religiões que existem no Brasil. Ok? Então, até a próxima aula.